Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sati, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimento de forma simples, leve, amorosa e coisada. É a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Temos muitas frequências maravilhosas para meditações e hoje temos o nosso podcast Entre Amigos. Como se diz, nosso convidado sim muito especial, que é o professor Marcos. Que Professor já é de casa. já é da casa, mas assim, É de casa. gratidão pela terceira, quarta vez, eu não sei nem mais, assim, a sua presença é maravilhosa. Gratidão mesmo por ter aceito. Agradeço. Agradeço a todos aí do Recanto Sátia, né? Agradeço também, né, a Caco, a Marta, por vocês estarem abrindo o campo para a gente discutir assuntos tão importantes como que a gente vai tratar aqui hoje, né? E É verdade. agradeço também a todos os internautas que assistem, né? E que participam do programa, né? Muito obrigado a todos também. Então, a gente já tinha meio que ensaiado esse tema, né? Mas hoje a gente vai falar do fim do mundo. Ah, não, 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 não. Não é fim do mundo, não, né? É inversão dos polos, reversão dos polos, só que vai explicar tudo pra gente, né? Reversão dos polos e o fim do mundo. Essa é boa, né? Bom, que um dia vai acabar, vai. Disso nós não fugimos, né? Mas tomara que não seja tão breve assim, né? Verdade. Então, assim, por que esse é um assunto que está muito em voga, essa coisa da reversão dos polos, né? Porque é um assunto polêmico, né? Vamos combinar assuntos Sim. que falam sobre situações cataclísmicas, né? Assuntos que falam sobre uma possível extinção da raça humana. Isso preocupa as pessoas, né? Sim. Então, a gente sabe que é um assunto polêmico e que tem várias nuances. Algumas pessoas realmente acham que isso vai ser o fim da humanidade, outras pessoas estão calmos demais e parece que estão alheios ao que está acontecendo no nosso planeta, né? Mas quando a gente tem um pouquinho de feeling, quando a gente começa a observar as coisas que estão acontecendo no mundo, a gente se pergunta, né, Marta, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo no mundo? E tem alguma coisa errada? Tem, né? Ou, Sim. se não é errada, algo inusitado, algo que não aconteceu, né? Pelo menos não Uhum. na nossa geração, né? Sim. Então, assim, vamos começar a falar, então, sobre a reversão dos polos? Vamos. Então, tá. Eu já conheço um pouquinho, porque eu já vi outros trabalhos seus, mas assim, a gente queria muito trazer para o Recanto Sátia, porque o senhor conhece bastante, estuda bastante, tem muito a contribuir, né? Então, o convite já tava feito, né? Tem um outro canal também que o senhor fez uma live, então, a gente também recomenda, que é um canal bem bacana, eu tenho acompanhado também lá. E eu acho que quanto mais informação, quanto mais conteúdo a gente tiver, e escutar mais, estudar mais, se aprofundar mais, é sempre bom, né? Inclusive, o senhor tem algumas indicações de livros, né? Que o senhor vai falar um pouquinho para gente. Isso, com certeza. Eu gosto assim, ó, porque eu sou da geração anterior ao Google. Hoje é tudo no Google, né? Tudo no Google, Google, Google. Mas eu sou da geração anterior ao Google, que ainda é dos livros, ainda é. Eu sou traça de livro, tu sabe, né, Marta? Já foi minha aluna, sabe que eu sou bibliofágico compulsivo. Então, eu gosto muito de ler. Então, sempre que alguém fala alguma coisa, a primeira coisa, eu vou procurar livros que falem a respeito disso. Porque a internet é muito boa, ela é muito rápida, mas ela é imediatista. E nesse imediatismo, às vezes, tu entra em algumas ciladas, porque vai acabar acreditando em situações que não são realidade, né? Então, a internet tem verdades, meias verdades e mentiras inteiras. Então, como eu vou, né? Qual que eu vou escolher? Então, por isso que eu prefiro mesmo são os livros, né? Bom, então, para começar, na internet muito se fala de inversão dos polos. A palavra correta não é inversão dos polos, e sim reversão, né? Porque quando tu fala inversão, o que que parece? Parece que vai virar de ponta cabeça, né? Aí o Sim. sul
sul vai virar norte, norte vai virar sul, e aí vai virar uma bagunça o planeta inteiro. Na verdade, o termo correto é reversão, né? E isso, por incrível que pareça, né, não é uma coisa única da nossa geração, né? Os geólogos, né, e os biofísicos, geólogos e todos que estudam, né, as camadas da Terra, eles descobriram que isso acontece a aproximadamente cada 200 mil anos, tá? Cada 200 mil anos há uma reversão dos polos da Terra, tá? E essa reversão não é de cima para baixo, sul vai para o norte, norte vai para sul. É simplesmente a Terra está girando em sentido anti-horário e ela começa a girar em sentido horário, tá? E aí é que entram as teorias da conspiração. Então, muitos dizem isso vai acabar com toda a vida na Terra, isso vai causar muitos cataclismos. Claro, a gente sabe que algumas coisas estranhas estão acontecendo, né? Sim. Algumas coisas estão acontecendo. Por exemplo, a gente observa aqui, o ruim de fazer no celular é isso, né? Tá querendo entrar uma chamada aqui. Querendo nos atrapalhar. Por isso que eu prefiro fazer no computador. Então, assim, o que acontece? Observar, né, o que está acontecendo no mundo, algumas situações de terremoto, de cataclismo, isso sempre houve, né? Isso sempre houve. Mas tem coisas bem estranhas acontecendo no mundo, né? Por exemplo, Caco, pega aí, digita aí no YouTube, animais andando em círculos. É impressionante. E tu vê ali, ó, ovelhas, né, cabras, cavalos, vacas e até formigas, simplesmente aqui, ó, andando em círculo até a exaustão, né? E é uma coisa assim, a gente sabe, a gente vê pelos filmes, né? Quando vai vir um terremoto, quando vai dar um tsunami, quando vai acontecer qualquer cataclismo, quem são os primeiros a sentir? Os Né? animais, né? A Os natureza. animais. Porque o animal, por mais que ele tenha uma sabedoria instintiva, né, não é racional como nós, mas ele está mais ligado na fonte, porque ele não tem as coraças que nós temos, né? Então, o animal está mais ligado na fonte, então ele sabe quando está para acontecer uma coisa sinistra, assim, né? Tu quer ver, tem um filme antigo aí com John Travolta, O Fenômeno, que é exatamente isso. Fala exatamente isso, dessa situação, e mostra os animais pressentindo um tremor na Terra, assim, né? Então, é bem, bem interessante. Bom, mas voltando ao nosso assunto, que é a reversão dos polos da Terra. Eu acredito que entre os teóricos da conspiração e entre os que estão simplesmente ignorando o fato, existe um caminho do meio, né? Um caminho que não é nem o fim, mas também não é algo para ser ignorado. A gente sabe que se a Terra começar a girar em sentido anti-horário, isso, de alguma forma, vai afetar, nem que seja a navegação, os aviões, né, o próprio magnetismo da Terra vai ser afetado, né? Já está sendo Marés, né? afetado. Marés. Hein? As marés. As marés, exatamente, as marés, né? Que tem aqueles que teorizam, né? Já vão para extremos, teorizam que a inversão dos polos da Terra ia afastar a Lua como nosso satélite e isso ia acabar causando gigantescos maremotos, né? Mas se isso acontece a cada 200 mil anos, né? E a Terra tem bilhões de anos, né? Os paleontólogos, eles acharam registros fósseis de humanos, né? Com 12, 13 milhões de anos, né? Então, se isso fosse acontecer, já era para nós não ter mais Lua, né? Verdade. O que acontece? Então, como é que os geólogos sabem que isso está acontecendo? É que toda vez que há uma inversão dos polos da Terra, as marcas de magma, né, vamos dizer assim, da lava que fica no centro da Terra,
ela vira para o outro lado, né? Então, quando eles estão vendo camadas da Terra, eles veem em algumas camadas, isso chama-se marcador geológico, ou seja, em algumas camadas, a cada 200 mil anos, eles têm camadas de magma numa direção, e daqui a pouco, mais 200 mil anos, a camada está noutra direção, né? Então, isso exemplifica, né, ou pelo menos é um marcador preciso para se identificar de quanto em quanto tempo isso acontece, né? Uhum. Porém, o que está acontecendo, né, é que a última inversão dos polos, isso foi descoberto por dois geólogos, né, que é o Matuyama e o Brunis, né? Bernardo Brunis e Montanari Matuyama. Então, eles são as maiores feras do mundo na geologia. E eles descobriram que a última aconteceu há 780 mil anos. Então, vamos combinar, né, Marta? Estamos bem atrasados, né? Atrasado. E aí, não há um consenso entre os geólogos e os cientistas, né, sobre quando realmente esse processo vai se completar. Mas o que todos têm em comum é uma coisa só. Todos dizem a mesma coisa, o processo está em andamento, né? Então, o consenso aponta para isso acontecer para daqui a 100 ou 200 anos, né? Quer dizer que nenhum de nós mais vai estar aqui, então não é preocupação nossa. Ou, quer dizer... Podemos ter voltado já, né? Podemos, né? Está acelerando, né? Antigamente levava 500, 600 anos para voltar, hoje não, hoje está rápido, né? Está muito rápido. Então, a questão é o seguinte, ó. Atualmente, o que nós podemos fazer? Nós temos que nos precaver da melhor maneira possível com essas alterações, né? Eu falei no outro podcast sobre a ressonância Schumann, né? Que ela passou de 7,83 Hz, né, para 12, para 14, para 50 e foi para 100, e durante a pandemia, em setembro de 2020, aconteceu uma coisa inusitada, que jamais tinha acontecido em milhares de anos. Simplesmente, durante 24 horas, não houve ressonância do planeta, né? Sim, sim. E aí, né, como explicar isso? Né? As coisas estão acontecendo, né? Mas assim, o interessante é que hoje em dia as pessoas estão acompanhando mais esse tipo de coisa, né? Antigamente ninguém nem ouvia falar em ressonância Schumann, né? Achava que era alguma coisa, né, de comer. É verdade. Não, falar algum tempo Eu gosto atrás. do senhor, professor Marcos, porque Não as é nossas novo a piadas ressonância são sempre assim, né? A gente faz uma piada do nada, né? do nada, mas é bom, daí fica tudo, né? Para ver se o pessoal está prestando atenção. Isso aí. Depois nós vamos abrir para uma sessão de perguntas, né? Se alguém quiser fazer uma breve sessão de perguntas. Então, Na assim, verdade, a gente não faz ao vivo. Então, a gente pode não é ao vivo. deixar que o pessoal faça nos comentários, né? E aí, depois a gente pode fazer um novo podcast, né, com isso. Tá, beleza, perfeito. Mas o que eu queria dizer, Marta, é que não é uma coisa assim tão nova, né? Por exemplo, a ressonância Schumann é da década de 50, né? O cientista descobriu, né? E sobre a reversão dos polos da Terra, tu vê, eu estava lendo um livro uma vez, para mostrar como é antigo, eu estava lendo um livro que ele era de 1964. Esse livro aqui, ó. Dá para enxergar aí? Dá. Tá? A história de Adão e Eva. Isso. A história de Adão e Eva e a história dos cataclismos, do Sean Thomas. Tá ali o nome do autor. Tá? A gente vai deixar na descrição para quem quiser dar uma olhada. O problema é só que está em inglês, né? Não tem em português. Só tem em inglês, né? Mas hoje, tu sabe, né, que se tu imprimir e apontar o celular, ele já traduz, né? Isso tá já tão... traduz, né? Assim, o que eu achei interessante é que quando eu li esse livro no final dos anos 80, eu nem sabia
que o livro estava proibido pela CIA, né? Eu fui descobrir isso depois, em 92, 94, eles liberaram o livro com alguns cortes. Ué, mas como liberado? Eu nem sabia que estava proibido, mas achei numa biblioteca. A rata de biblioteca é assim, né? E Sim. aí o que aconteceu é que estava proibido. Hoje não, hoje já, inclusive, se tu quiser botar ali não só o nome do livro, tem também o link para baixar, né? A Tá. questão é que esse livro, e o livro, até entendo por que ele foi tão polêmico, porque na época, né, imagina, 1964, né, faltava 4 anos para mim nascer, né, então tu imagina, só que eu li lá nos anos 80. A questão é que ele alarmava as pessoas, falando desses Uhum. cataclismos, né? Então, talvez o governo americano quis evitar, né, alarmar as pessoas com uma situação que seria num futuro distante, né? Mas a Sim. questão é que, como a tendência aponta para isso acontecer em algum momento futuro, agora nós podemos fazer algumas coisas para nos precaver, né? Então, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vibração? Porque o que acontece, Marta e Caco, o que acontece é que o nosso planeta está doente, né? Nosso planeta, ele está sofrendo. E por isso a ressonância Schumann, a inversão dos polos, as coisas que estão acontecendo, não vamos entrar no mérito da questão, vai acabar o mundo ou não, né? Para quem acredita, né, que nós estamos usando uma roupagem aqui, né, a morte inexiste, ela só muda de carcaça, vamos dizer assim, né? Mas a questão é que nós temos que estar preparados. Eu alistei três coisas que nós podemos fazer para nós melhorarmos a nossa vibração. A primeiríssima, talvez a mais importante de todas, mas não a única, né, é meditação. Ah, Meditar para vibrar entrar numa vibe melhor, vamos dizer assim, Tem né? uma rotina, né, de meditação, né? A rotina é que nem eu estava dizendo antes, né, antes de a gente entrar na meditação, né? Porque a meditação, ela muda a nossa vibração. A meditação foi a minha salvação na pandemia e também, né, antes de eu conhecer as terapias naturais, né? Então, fazer meditação, mudar a vibração, alinhar os chakras, isso é indispensável, né? Existem outras soluções, como, por exemplo, fitoterápicos, né? As plantas, elas têm a energia e as plantas têm a sua própria vibração, né? Sim. Tem um livro do Bruno Gimenez, não sei se conhece, sim. Fitoenergética. Esse é Hum, um livro também que era bom botar depois lá na descrição, fitoenergética, que é a energia das plantas, né? isso. Então, o alecrim, né, a camomila, a passiflora, são plantas, a própria erva de São João, né, são plantas, são ervas que podem ser usadas para melhorar a nossa vibração, né? Melhora o sono, diminui o estresse, acaba com a ansiedade, né? As pessoas estão muito ansiosas. Gente, o que é esses grupos de WhatsApp? O pessoal só briga. Sim. É verdade. E aí tu vai, tu Chamou de consegue, bonito, já está brigando. tu consegue sair de quase todos os grupos, mas e quando é o grupo da família, e daí, É, né? Antes era por causa de política, né? Agora é por É, qualquer motivo. qualquer coisa. É, Pá, é. e o pessoal me coloca nos grupos, seguido, quando eu vejo assim, ué, como é que eu fui parar nesse grupo aqui, né? E o pessoal se ameaçando, e dizendo que ia para advogado, e dizendo que vai processar, e eu, pelo amor de Deus, pensa. Agora está na moda processar, né? Tá na moda. Então, entrar nessa vibe, para quê, né? Para que Sim. vibrar entrar numa vibração ruim, né? Então, nós temos que usar tudo que está na natureza à nossa disposição para isso. Então, a meditação, os fitoterápicos, né? Os florais, né?
e aí eu vou fazer meu merchan, né? Se Sim. tu me permitir, né? Eu tenho na minha linha aqui, ó, a, o, esse floral aqui, ó, o Ansetatem, Ah, dá pra ver? Não sei se Dá. consegue ler. sim. Uhum. O Ansetatem, que é ele tem a frequência do cogumelo do sol, da fáfia, da geleia real, do cava-cava, do maracujá, do noni, do triptofano extraído da banana, que é um poderoso calmante natural, né? Pólen de Uhum. flores e valeriana. Esse Quem vai aqui, ó. adorar isso aí, sabe quem é? A Maria Luísa, lá da Holanda. Ah, sim, com certeza. É. Lá ela, eu só não sei como é que é para mandar para lá. Complicado. Ela está Ó, vindo ao Brasil em ah, setembro. tá vindo? Ah, Tá. então ela mesmo leva. É. Ela mesmo Eu leva. vou falar com ela amanhã. Ó, e Ela já aí está tem dormindo. esse aqui também é indispensável, ó. Dá para Sim. ler? Sim. Do frontal. Sim. Frontal, porque é a frequência da hipófise. Eu ainda coloquei aqui alfazema e piquão preto, né? Uhum. A alfazema, porque além de ela ser reconhecido como um calmante natural, na verdade, ela é mais que um calmante. Se fosse comparar com um remédio alopático, ele entraria lá nos hipnóticos, né? E ainda o picão preto, porque o picão preto, o que ele faz? O picão preto, por que eu coloquei o picão preto aqui, ó? Porque ele retira mágoas antigas, né? Hum, Então, as pessoas estão muito magoadas, muito ressentidas hoje em dia, e a gente sabe sim, que isso afeta diretamente a nossa pineal, né? E bloqueia a nossa pineal. E aí o que acontece é que as pessoas não conseguem ver, sentir vibrações mais elevadas, né? Porque sim, acabam atraindo as vibrações mais baixas, né? Então, sim. o floral do frontal, ele vem para isso, ele vem para abrir as dimensões, né? Abrir Uhum, o nosso terceiro olho para enxergar essas mudanças como sendo exatamente o que elas são, né? Não sei se você já sim. ouviram falar do livro O Segredo de Shambhala, do James Redfield, Uhum, né? Então ele fala justamente para essa transição, uma nova dimensão que a humanidade está entrando, né? A gente sabe que esse nosso planeta é um planeta de expiação. E por que ele é de expiação? É porque é uma preparação para algo que está por vir, né? Então eu não sei se eu sou um exilado de Capela, ou se tu veio de Alcione, ou se a Caco veio das Pleiades, não sei. Mas a gente acabou nesse planetinha aqui por um motivo. sim. A parte boa, Quando nós a parte boa reverberamos. é que a gente encontrou muitas pessoas que têm a mesma ressonância que nós, né? Verdade. Mas cada um Isso, está vindo de um lugar, né? isso é importante, né? Nada é por acaso, né, nesse mundo. Então, quando a gente encontra pessoas da mesma frequência, tem que vibrar nessa frequência, né? A frequência do bem, das coisas boas, né? Claro que quando a gente fala de energia, energia ela é neutra, né? Nem Uhum, boa nem má. Ela é aquela coisa que a gente falou no último podcast, né? A energia elétrica, por exemplo, ela salva a vida da pessoa lá no hospital, né? Mas se tu colocar a mão num fio desencapado, ela vai tirar, né, a tua vida. Então, nós temos que saber entender a energia e quando a sim. energia é A qualificada para cada dosagem. um e quando não é, né? Hein? A dosagem, né? Ah, exatamente, tem isso também, né? Sim. Então, nós, não sei se nós vamos, como não vai ter, eu tinha separado um tempo aqui para perguntas, mas como não vai ter perguntas, né, Uhum. na no podcast, não sei se vocês querem que eu continue falando desse assunto ou vamos. Sim, Claro! sim. Então, eu só estava falando sobre o floral do frontal. Aham, Hoje eu amanheci, eu tenho um tumor na hipófise, né? Já tem uns 13 anos que eu descobri. E eu não consegui abrir os olhos hoje. Olha, hoje realmente foi um dia bem complicado. E eu falei, não, eu tenho que ficar bem para a gente gravar o nosso podcast.
E aí eu tomei o floral, né, no caso do Saint-Germain, e a gente sabe que os florais, eles são incríveis, né? Eu, pelo menos, gosto de fazer os tratamentos separados, né? E a gente saber exatamente como age cada um, né? Cada um trabalha com foco. E aí eu tomei o emergencial, eu falei assim, é o que tem aqui, eu vou tomar aqui agora. E melhorei, estou aqui bem. Então, assim, para quem não conhece floral, experimente. Tem as fórmulas prontas, mas tem como as pessoas, né, consultarem um terapeuta para manipular, né? O senhor estava falando antes para gente sobre a manipulação. Os seus florais, eles vão ter nas farmácias para manipulação ou isso vai ser para o terapeuta mesmo manipular para os pacientes? Ah, tá. Então, assim, ó, isso é uma novidade que eu tô lançando aqui no teu podcast. Ninguém sabe disso. É, novidade fresquinha, vamos dizer assim, né? Bom, é, assim, os meus florais, eles têm a fórmula pronta, né? Tanto precisa alinhar o chakra frontal, tem o frontal. Tu precisa alinhar o básico, tem o básico. Precisa alinhar o plexo, tem o plexo solar, né? Mas nós vamos começar agora com a linha de bar, só que a gente vai comercializar eles em tamanho maior, porque aqui eu tenho um frasco de 50 ml, né? Dá para ver ali? Pra Sim, ver? sim. Aqui é um frasco de 50 ml, tá? Então, nós vamos começar a comercializar eles em frascos maiores, onde a pessoa vai ter as 38 essências do bar, né? Então, digamos assim, ó, a Marta tem lá o consultório dela. E aí, qual é a chance que cada pessoa vai ter uma necessidade do mesmo floral? Então, por exemplo, quem conhece os de Bar, né, assim como os de Minas, assim como os de São Germain, o floral, ele atua, né, em campos específicos da psique da pessoa. A pessoa. No de Bar, por exemplo, vamos falar no de Bar, que é essa que eu vou ter uma linha de florais frequenciais de Bar. Então, Sim. por exemplo, a flor Mimulus, né, a, essa flor, é o Galanthus nivalis, se não me engano, essa flor é para a pessoa que sente medo, né? Mas a pessoa tem medo, mas é ansiosa. Aí eu vou dar junto em patins, né? Ou então a pessoa tem medo, mas é ansiosa e ela teve um choque, um trauma passageiro. Aí eu vou dar o Star of Bethlehem, né? Então a ideia é ter que o terapeuta tenha um frasco maior onde ele possa colocar o floral da pessoa, né? E com a fórmula específica, uma forma, vamos dizer assim, ó, que se encaixa, Personalizada. hein? Personalizada. Personalizada. Essa é a expressão. Uma forma personalizada que a pessoa possa, para cada paciente que entrar no seu consultório, na sua sala de atendimentos, ela ter uma forma que é específica para aquela pessoa, personalizada para as matrizes psicológicas que ela precisa, né? Sim. Então, isso, em breve, a gente vai estar lançando, vai ter uma feira aqui em São Paulo, né, no Frecaneca, que é uma das maiores feiras de terapias integrativas do país, né? As feiras, como a gente comentou antes, as feiras de terapia integrativa geralmente tem poucas pessoas, 100, 200 pessoas, lá é esperado mais de 3.000 pessoas, né? Ai, que Então, a gente bacana. vai ter o lançamento lá dos É em florais, outubro? em outubro, é. Uhum. Mas tem A data? Já não. Tem, só que perdoa um desmiolado. Deixa eu ver se eu tenho aqui a data no meu celular. Não tem problema, qualquer coisa a gente depois comunica. Depois pode ficar na, A na gente descrição coloca, não ali. tem problema não. Mas E aí a gente já para sabe. quem mora em São Paulo e nos assiste, né, pode colocar o nome da feira, onde é que vai acontecer, né? Uhum. Eu sei que a maior feira de terapias integrativas que a gente tem é essa lá do Frecaneca, né? Eu sou muito suspeita, porque eu sou muito apaixonada por florais. E eu gosto de manipular os meus. Então, no início eu tinha medo, quer dizer, há muitos anos atrás, né? Eu tinha medo, tal, de não saber, mas a gente vai estudando e vai se aprofundando e a gente vai dominando aquilo, né?
a gente consegue identificar intuitivamente também, né? Obviamente que a gente tem que estudar bastante, mas assim, tem algumas coisas né, às vezes eu vou manipular e a minha mão vai numa direção e eu falo, caramba, por que eu estou indo ali? E aí eu pergunto depois para a pessoa, olha, eu queria fazer outra coisa, mas a minha mão ia para lá. E a pessoa, eu esqueci de te falar, mas eu também estou com esse problema. Então, assim, quanto mais a gente estuda, né, mais a gente aprende e também escutar muito os pacientes, né? É, E isso dando é muito. aula, e dando aula também a gente aprende bastante, né? Ah, sim, claro, é o conceito da sala de aula invertida. É verdade. Verdade. Sabe que eu aprendo muito com meus alunos. Nós temos o curso, né, de florais de Bach e frequenciais aqui, né? E aí uma aluna ficou impressionada ah, como é que é o nome? O Rescue, né? Ela Sim. disse, bah, floral aí é fantástico. Tanto que ela mandou manipular vários frascos, né? E tinha um na bolsa, tinha um no porta-luva do carro, tinha um em casa, outro no trabalho. E olha só que coisa interessante. Aí faleceu a filha de uma conhecida dela, uma vizinha dela, na verdade, né? Uhum. E aí ela tinha o Rescue com ela, e ela disse assim, Uhum. ó, tá aqui um calmante natural, tu toma isso aqui de hora em hora agora, nesses primeiros dias. Tá, passou a guarda do corpo, foi feito o enterro, na segunda-feira ela foi procurar essa minha aluna, né, a vizinha dela, ela disse assim, escuta, o que é que tu me deu aí? Daí ela disse assim, não, é um tratamento natural, chama-se floral, e esse floral é para justamente choques e perdas, traumas passageiros ou não, né? E aí ela disse assim, tu sabe que não é que me consolou, mas isso me deu suporte emocional que, no fim, eu estava consolando as pessoas. Ela disse assim, né? Sim. Então, tu vê as pessoas, nem todos são tão vibracionais assim. Uma pessoa que é muito vibracional, ela Sim. toma floral, ela sente na hora. Sim. Eu tenho duas situações que aconteceram comigo. Uma foi com a minha mãe. A minha mãe teve um AVC e no momento em que ela teve, eu chamei socorro e dei floral para ela. Depois até as pessoas me perguntavam, mas como que você lembrou do floral? Eu falei assim, eu não tinha o que fazer, eu tinha que esperar o socorro. Então eu fiquei pensando o que eu poderia fazer, né, nesse meio tempo. E exatamente 2 horas depois, minha mãe ficou normal. A minha mãe não estava falando, ela perdeu os movimentos né, dos membros e não falava, estava muito agitada. Exatamente 2 horas depois, ela ficou ótima, reduziu todas as dosagens dos remédios e no hospital eles ficaram assim, ela ficou só em observação, enfim, eles ficaram assim bem impactados. E o outro caso foi uma prima da minha mãe, que inclusive a minha prima está aqui na minha frente. Eu vou contar a história dela, que inclusive hoje seria o aniversário dela, ela já é falecida, tem 3 anos que ela faleceu, e ela era evangélica e não acreditava em nada disso. E o marido dela faleceu e ela estava muito agitada e eu, no enterro mesmo, eu levei o floral e ela tomou e depois de uns dias ela falou para mim que tinha melhorado, mas que ela não queria saber o que era. E aí depois foi passando o tempo, ela tomou os florais e tal, e ela falava que eram as minhas gotinhas, né? Ela Olha, falava as gotinhas da Martinha. olha só. E ela se apaixonou pelos florais, né? Então, assim, às vezes falam para mim assim, tem que acreditar, tem que ter fé. E é só tomar, né? Na É, verdade, toma não precisa, não direitinho. depende de fé, né? O floral trabalha com matriz emocional. Ô, Carla, desculpa, Marta, Sim. assim, ó, eu botei o meu celular a carregar e agora eu fui ver, não estava na tomada a extensão. Então, assim, ó,
situação. se cair a qualquer momento, eu só tenho mais Meu 2%. Deus. Tem Eu tentei pouquinho? fazer é que eu estava preparado para fazer no computador, mas não sei, não Sim, consegui. não tem problema. Perdoa um dinossauro na internet, porque se não é meu guri tem Imagina, que 16 isso, anos. professor? Não se preocupa, Ele não. me ajuda Assim, então é melhor a gente encerrar, né? Para não ter surpresas, para não ficar no ar, no vácuo. a Isso. dizer para você. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Aham. A Terra é redonda ou ela é plana? Ai, meu Deus, isso me coloca em maus lençóis. Que eu vou te dizer? Tudo mais no universo tem o formato, né, esferoide, né? Seria, assim, como é que eu vou dizer, bastante egocentrismo da nossa parte achar que só a Terra é plana, né? Mas eu respeito a opinião de quem, os terraplanistas, quem acredita nisso, né? Mas, para ser franco, não consigo acreditar na Terra plana, né? Respeito muito a opinião de quem acredita, Claro. né? Mas não sei. Eu tenho meu viés eu sou muito eclético e tudo mais, né? Eu tenho esse meu viés místico, mas o lado cartesiano não me deixa acreditar numa coisa assim, né? Vamos ficar em cima do muro. Então, não é nem redonda, nem plana. Ela é meio achatadinha, assim, né? Ela é, sim, isso sim, ela é ovalada, ela é redonda, Nada, né? não é um círculo perfeito, né? Até porque, segundo Ramatiz, né, e os seres sencientes que criaram esse planeta, a Lua foi tirada da Terra, então por isso que ela tem esse formato meio oval, né, bem redondo, né? Mas aí, isso é tema para outro podcast, né? Isso. Gente, não, eu quis lhe deixar assim, né, sem rumo, né, para parecer que acabou o mundo, mas não acabou o mundo. Não acabou. Você só pode ficar tranquilo, porque a gente vai ter outros podcasts para abordar mais esse assunto, né? Com certeza. E viremos com muitas novidades da próxima vez. Isso. Com certeza. Mas Então, ainda muito obrigado, Marta, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço, professor. Gratidão. Sou sempre muito gentil conosco. Hein? Sou sempre muito gentil conosco. Tá. E é sempre muito bem-vindo. Espero poder encontrar. Gratidão a todos. Gratidão. Bom, gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau.